Som. Graça e paz, irmãos. Amém. Bem, hoje é a última aula do peregrino. Nossa caminhada encerra hoje com essa história tão fabulosa. E como agrado, aí está todo mundo recebendo bombom. Tá, pastor? Meu pastor? Como está acabando hoje o peregrino, todo mundo vai ganhar bombom, tá bom? Quem ganhou mais que uma vez caixa de bombom não ganha, tá? A Selva já está de olho lá em cima. Lá em cima eu não entreguei ainda. Quem nunca foi sorteado também não ganha. Vai que... então a gente vai entregando no final a gente entrega. Oi. Bem, irmãos, vamos nos acalmar agora. Vamos agradecer a Deus, por esse tão bom privilégio desse momento que a gente teve estudando essa história que foi tão relevante. Pense que um livro que foi escrito em 1600, com 400 anos, ainda é lido hoje. E parece que foi escrito hoje, Parece que foi escrito aí por um desses escritores da modernidade, porque tudo aquilo que a gente passou aqui, a gente passa no nosso dia a dia, em algum momento da nossa vida. E a gente vai estar finalizando, hoje essa caminhada junto ao cristão, junto ao livro de John Bunyan. E domingo que vem, a gente começa com a nossa nova revista, Pessoas Como Nós. Então, domingo que vem a gente vai distribuir já, os correios fizeram o favor de entregar, antes que começasse a próxima lição. Então, no final da aula a gente já vai entregando, vai entregar um por família, tá? Então, os casais compartilhem aí a revista, tá? Para que a gente possa ter um momento de estudos a partir do domingo que vem, falando desses personagens. E para a gente finalizar, vamos ver o último trecho. Vocês não aguentam mais ver esse filme, Vamos lá.
É isso, irmãos. Estamos todos na mesma jornada. Né? E vamos dar continuidade aqui. O que eu fiz aqui de errado? Então, a gente finaliza hoje, né, com a história do peregrino. E nessa última aula a gente vai refletir sobre a simbologia da terra de Beulá, né, e o rio da morte, identificar os perigos espirituais na reta final da caminhada cristã, compreender a esperança da glória celestial e o juízo final, e aplicar os ensinamentos para a vida prática. E a gente percebeu, irmãos, ali que, né, na aula passada, eles passaram ali pelo terreno encantado. A gente viu que era um momento de sonolência na fé, era um momento que existe a possibilidade de que, por mais que você esteja sem dificuldades, por mais que você esteja passando por um momento sem ataques, né, a calmaria pode ser um motivo de você cair numa sonolência espiritual e morrer na fé. E por final aí eles entram nesse reino, né, o reino das terras de Beloá. Né, e isso é uma antecipação da glória de Deus. Mais um momento de refrigério, de descanso verdadeiramente dado por Deus, onde eles podem se reconfortar, podem se alimentar, podem realmente ter descanso. Né. E a simbologia, irmãos, a gente tem que entender assim, óbvio, é um filme, é um livro, mas a intenção do livro é transmitir não um momento curto da vida, ele transmite a jornada da vida cristã, até o final da nossa vida cristã, que é a morte. Então, Bunyan aqui, nesse seu sonho, nessa alegoria, coloca ali Beloá como aquele momento de paz espiritual já no final da vida. Quando você está já no momento em que já batemos o bom combate, já estamos guardando a fé, né? E já estamos certos que estamos à porta da cidade celestial. Então, é esse momento que Bunyan, né, coloca para eles, já estão na reta final da vida cristã. Né? Aquele momento que você já começa a olhar para trás e vê toda a caminhada, a trajetória com Cristo, a sua trajetória na peregrinação da fé, né? E já está vislumbrando a cidade celestial. Né? Cristão apresenta um ambiente de paz e refrigério. Né? A companhia de seres reluzentes e o contato com os que habitam na terra simboliza a proximidade dos céus. A beleza do lugar, escrita com base em Isaías 62, alguém pode estar lendo aí para a gente? Isaías 62, 4 e 5, por favor. Oi? Não, sem bombom agora não tem mais bombom. Todo mundo já ganhou bombom. Isaías, a irmã Creuza. Não, hoje todo mundo já ganhou bombom, todo mundo já está... O pastor até comeu já o bombom dele. Isaías 62, 4 e 5. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Esbá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque, como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Irmãos, a palavra Beulá, né, que citada aqui no livro, se refere exatamente, é a tradução do hebraico desposada, a terra desposada. Lembre-se, irmãos, nós somos o que de Cristo? A igreja é o que de Cristo? A noiva. Né? E aqui Isaías fala que Israel será desposada. Né? Quer dizer, se já tem uma comunhão íntima, uma fidelidade matrimonial, né, entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Então, irmãos, nós na igreja somos o que? A noiva de Cristo. Né, com quem Cristo tem um pacto firme, solene, de desposá-la, de recebê-la como amada. Né? E a gente vê várias ilustrações, irmãos, vários estudos bíblicos de
qual é o cuidado do esposo para com a esposa? Cuidado, afago, proteção. Então, tudo isso, irmãos, é a terra de Beulá é a proteção de Deus para os seus. É o momento aqui, né, na passagem, na alegoria, de conforto e descanso, né, antes do final da jornada. Né? Então, é a situação. Então, é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Né? E a gente falando aqui, né, a nossa igreja, né, muitos irmãos aqui já estão aí com uma trajetória longa, né, na vida cristã, já, né, rumando para encontrar com Cristo. Né? A gente sabe, né, que a gente tenta esconder esse fato, mas o fato que a morte, né, é um destino, a menos que Cristo volte hoje e nós não vejamos a morte, né, todos nós passaremos por esse momento. Então, Beloá é aquela tranquilidade antes do fim da vida, antes do encontro com Cristo, antes da morte. E a gente vai ver qual que é a alegoria que é tratada aqui com relação à morte. E Cantares 2, 10 a 12, alguém pode estar lendo? Cantares 2. Alguém pode estar lendo aí? Livro de Cantares. Cantares é um livro pouco lido, né? Cantares 2, 10 a 12. A irmã Creuza de novo. A Creuza é a rapidinha. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Essa, irmãos, é a situação. Né? Beloá, lugar de descanso, mas o novo fala, olha, descansa, mas levanta, né, e vem. Então, irmãos, nós, na nossa caminhada cristã, não importa que final de jornada a gente esteja, ainda não chegamos no nosso objetivo. Nós não chegamos no nosso destino final. Nosso destino final é a cidade celestial. Nosso destino final, irmãos, é a presença inefável com Cristo, para todos sempre. Essa é a situação, né? Então, Beloá representa um estado de paz de muitos crentes experimentam ao se aproximar-se ao final da vida. Aquela sensação de que já batalhou o bom combate, já está guardando a fé, né? Que a proximidade e a brevidade da vida já estão fatores perceptíveis. O irmão... Ah. Irmãos, fala aí, irmão. Não vai falar não. Não quer falar, né? Irmãos, a gente, por mais que a gente tente dourar a pílula, a gente sabe que todos nós vamos passar por esse momento. Infelizmente, né, Adão cometeu o erro, né, e certamente morrerá, ele não acreditou nisso, e agora nós todos pagamos por esse pecado de Adão. Né? Então, a comunhão com Deus traz consolo mesmo diante da morte. Mesmo no reta final da vida, quando estamos consolados por Deus, nós temos paz, temos alegria, temos a bem-aventurança das promessas que nos estão dadas. Né? E aí, né, eles estão ali e eles estão já vislumbrando. Lembra que quando eles estavam lá com os pastores, eles tiveram que olhar com uma luneta, estava muito longe ainda. Né? Já conseguiam visualizar, mas ainda tinha vários caminhos, um caminho longo ainda. Precisava ali de uma luneta para enxergar a cidade celestial. Agora não, eles já estão olhando a cidade resplandecendo. Né? Assim, né? Se levantar a mão, Cristo leva. Né? Então é essa situação. Cristão se encontra com o jardineiro, né, que representa o cuidado divino. Sabe, o cuidado que a gente tem que ter. A igreja, né, tem que cuidar dos seus anciões, das suas anciãs, daqueles que já contribuíram, que já lutaram, que já contribuíram, né, de forma valorosa com a vivência da igreja. E é isso que a igreja tem que fazer, é isso que o pastor, os diáconos, né, a liderança da igreja tem que cooperar e cuidar de todos aqueles que já estão, né, na sua jornada final. Nós, que ainda temos um pouco mais de vigor, né, temos que cooperar
e trabalhar, né, para auxiliar os irmãos que já estão, né, com a espada embanhada. Ao ser conduzido pelas vinhas do rei, eles se refrescam e adormecem, mostram que mesmo na reta final, o crente precisa de descanso e alimento espiritual. Né, irmão? O irmão Walter, mesmo com a sua longa caminhada cristã, precisa ainda leitura bíblica, precisa ainda de oração, precisa ainda de conselhos espirituais. Né? Tem muita vida para compartilhar, mas ainda tem muito de receber. Então, irmãos, mesmo que, né, a gente falando aqui para a nossa classe sênior, né, vocês ainda têm muito a aprender, têm muito a compartilhar. Né, e eu fico honrado, irmãos, realmente assim, falando na minha pessoa, eu fico honrado de poder estar compartilhando, de ter compartilhado esses meses todos com essa história, né, com uma classe aqui já de cabelos brancos. Né? Quer dizer, quem sou eu, né, para estar ensinando? Não, eu estou aprendendo junto com vocês. E quanto eu aprendo a cada interação de vocês. Né? Nesses meses, a gente viu quantas coisas passaram, quantas coisas aconteceram. Né? Parece que... Pastor? Marlene, pastor? Tá, falei. Não, é só um adendo, né? Porque às vezes a pessoa tem muitos anos de vida cristã e ela então diz que já sabe tudo, que não precisa mais aprender. E certa vez, eu conversando com um irmão, ele, eu já sei tudo, já. Falei, é mesmo, irmão? Então eu vou orar para o irmão ser promovido. O seu lugar já não é mais aqui, né? Porque a gente está sempre aprendendo, irmãos. Então, às vezes, quando a pessoa chega nessa postura de arrogância, na verdade, ela vai se fechar e nada mais vai entrar no coração dela, e às vezes essa pessoa se torna empecilho no trabalho, né? Porque tudo tem que ser daquele jeito, tudo tem que ser como ele pensa que é. E a vida cristã é um contínuo aprender, a gente está aprendendo sempre. Né? Quando não estivermos aprendendo mais, quando já estivermos semelhantes a Jesus, é porque já fomos promovidos. Antes disso, é caminhar, né? E não tem idade para aprender, né, irmãos? A irmã Celina aprendeu a fazer pipoca na panela de pressão há pouco tempo atrás. Né? É essa situação, né, irmãos? Assim, a interação, infelizmente, né, a sociedade atual, ela tem isso. Ela cria uma barreira entre gerações. Né? E lembrando a situação, irmãos, essa é uma geração, hoje, a atual época, que nunca existiu uma interação tão grande entre gerações. Né? Isso se reflete na igreja, isso se reflete na sociedade, no mundo corporativo, né? A gente, né, no trabalho, a gente vê a situação, né, de que antigamente, quando se chegava aos 40 anos, você já chegou no ápice da sua vida profissional, agora você já está velho, você vai ser descartado. Né? Então, a gente quer gente nova. Mas hoje a métrica de vida, a expectativa é de 85 anos. Né? Então, cheguei aos 40, ainda falta metade da vida. Né? Então ainda tem muito para aprender, tem muito para ensinar, e muitas vezes acontece que o jovem de 20 anos, né, que agora, né, assim, eu lembro que o meu avô, ele falou que ele ficou adulto com 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, eu comecei a beber, fumar, fiquei adulto. Né? Essa é a concepção dele. Esse negócio de adolescência, isso eu não tive. Eu tive que trabalhar com 12 anos de idade. Eu tinha lá uma roça para cuidar, né, para se eu quisesse comprar alguma coisa para mim. Essa era a realidade, né, de umas décadas atrás. Se começava muito cedo a ter uma vida adulta. Né? E hoje a gente viu aí que pessoas com 28 anos ainda é considerado adolescente, porque enquanto não está trabalhando, se virando, pagando suas próprias contas, não é adulto. E percebe-se essa prolongação, né, se esticando a juventude e tentando não ser maduro. Né? Então, se entra mais tarde na vida profissional, se entra mais tarde na vida adulta, se entra mais tarde na paternidade, na maternidade. Né? Só que aí existe esse conflito. Né? E aqui fala o seguinte, né, o jardineiro está falando, olha, a gente tem que cuidar nesse momento de fim da reta de jornada.
É a última, sabe aquele quando está na corrida ali, e a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida, né, é uma ultramaratona, né, uma corrida uma caminhada de 1000 quilômetros, né, e quando chega no final ali, tem que dar aquele gás final, mas antes tem que se recuperar. Né. Então é esse momento aqui que o jardim, né, se mostra, a cidade, a terra de Beloá se mostra exatamente a reta final da jornada cristã. Né. O jardineiro, ao explicar o fruto da vinha, faz os peregrinos falarem, mesmo dormindo, revela a ação da graça que opera mesmo em momentos de fragilidade. Né. O filme não mostra, né, mas o livro, quem leu ali, mostra assim, eles descansaram, eles passaram alguns dias, eles dormiram, e mesmo ao dormir, eles ainda falavam sobre as belezas que Deus tinha colocado para eles. Né. Falava trazia a memória, mesmo dormindo. Irmãos, que bênção é quando você sonha que está no culto, né? Sonha que está meditando com a palavra de Deus, né? Ou quando volta da cirurgia, né? Cantando o hino da igreja. Né? É essa situação que está impregnado. Né? Quando você já está sonhando com as coisas de Deus, você já está... A sua mente já está impregnada, saturada de toda a vivência que Deus tem contigo. Esse é o momento, né, de fim de vida. Os peregrinos contemplam a cidade feita de ouro e pedras preciosas. Já está ali, ó, já está chegando a reta final. Né? Deuteronômios 23, 24, alguém pode estar lendo? Isso. Marlene, vai ter bombom? Não, então eu não vou ler não. Já ganhou, irmão, já ganhou o bombom. Todo mundo já ganhou o bombom hoje. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares. Porém não as porás no teu vaso. Irmãos, assim, quando a gente já está como a vida plena de Deus, a gente já está colhendo, começando a colher esse fruto, mas ainda, a nossa vida ainda não está plena. Como o pastor falou aqui, olha, se você acha que já sabe tudo, você não sabe nada. Então pede para Deus recolher, porque, irmãos, a gente só vai ter plenitude de Deus quando nós estivermos efetivamente com Deus. Né? Esse é o momento de plenitude, quando a gente já está colhendo as bênçãos de Deus, né? A gente já consegue ver a família toda salva, a gente já consegue ver os discípulos que passaram pelas nossas vidas, né? E a gente vindo, né, pelo caminho hoje, né, a Marlene comentando ali de uma ilustração, né, e falava o seguinte, né, que a mãe chegava diante de Deus, né, e falava, mas eu não fiz nada para o Senhor, né, eu só simplesmente fui uma mãe, eu cuidei dos meus filhos. E aí ele fala, olha, os seus filhos foram bem cuidados, aprenderam da palavra, e eles ganharam milhões, então você também ganhou milhões. Então, irmãos, a nossa obra, pode parecer, a gente não faz ideia do fruto que está colhendo. Né? Então, vai ser tão bom quando a gente chegar na presença de Deus, e poder receber o nosso galardão, e Deus vai falar, olha, pelas obras que fizeste pelo amor a mim, esses são os frutos. Quantas almas, irmãos, são ganhas sem que a gente quer saber, porque a gente fala para um, fala para outro, compartilha, consola, né, acalenta. Isso transforma a pessoa de um tal jeito, essa pessoa dá frutos, e outras vão dando outros frutos. E essa verdadeiramente é a riqueza dos céus. Porque a gente não sabe, né, o que germinou da nossa semente. A gente não sabe, a gente tem um livrinho que eu da minha época de criança, né, que era a história do Maneco, Caneco, Chapéu de Funil. Né, era uma série de livros quando a literatura brasileira ainda era boa, e falava a história ali de um homem de lata que ele pegou e plantou um grãozinho de feijão. Um grãozinho. E aquele grão de feijão cresceu, né, e ele estava apertadinho dentro da vagem, e ficava incomodado de ficar naquela vagem. Né. E aí ele pegou, chacoalhou e saiu daquela vagem. E esse grão de feijão saiu perambulando pelo mundo, achando lugar para ele.
Então ele vai tendo várias interações e fala, não achei o meu lugar ainda. Até o momento que ele pega, dorme, e aí quando ele acorda, ele está germinando, e ele já é agora um pé de feijão, com várias e várias vagens, com vários e vários grãos. E ele se chacoalha, espalha semente para todo lugar. E o vilarejo todo que estava passando fome, passa a fazer uma festa, né? E eles celebram, né, maneco, caneco, chapéu de funil, porque ele plantou um grão de feijão. E aquele um grão germinou e trouxe abundância para a cidade inteira. Né? Essa mesma situação, a gente não sabe, irmãos, uma alma que a gente pode estar ganhando, de repente essa alma vai se multiplicar de formas incontáveis. Então aí sim, quando a gente chegar no nosso destino final, a gente vai encher, né, nosso vaso com as bênçãos de Deus. Né? A beleza da cidade celestial é tão intensa que provoca admiração e desejo ardente. Aqui no livro, né, fala o seguinte, eles estavam ardendo de desejo de chegar, eles já estavam febris, né, em querer chegar logo na cidade celestial. Vamos que a gente já está perto agora, a gente já está vendo. Né? E a esperança da glória futura deve alimentar o nosso amor por Cristo, irmãos. Essa certeza de que a cidade celestial já está próxima e está prometida tem que fazer com que a gente cada vez mais queira trabalhar por Cristo, cada vez mais queira falar do amor de Cristo, cada vez mais queira ganhar almas por amor de Cristo. A gente não pode retroceder, irmãos, a gente tem sempre avançar. E por fim, né, saindo da terra de Beloá, eles chegam à última dificuldade. E a última dificuldade da história e a última dificuldade da vida. Né? O rio da morte, a última provação. Irmãos, esse, como a gente tem falado, né, durante o tema da aula, tudo, é a última jornada cristã. Todos nós esperamos que Cristo volte antes, mas se não voltar, passaremos por esse momento. Né? E aí, né, ali no filme, ele só pergunta, mas não tem uma ponte, não tem um bar, não tem nada para poder atravessar? Aí o filme não fala, mas o livro fala assim, olha, só 2 passaram, né, chegaram à cidade sem passar por esse rio. Quem foram? Vocês lembram? Quem foram os únicos 2 que chegaram até Deus sem passar pela morte? Enoque e Elias. E justamente Enoque, já fazendo a prévia, né, ser nossa primeira edição do domingo que vem. A vida de Enoque, irmãos, é um trecho tão curto, né? Ele fala ali em Gênesis, fala tão pouquinho, mas tem tanto significado, irmãos. Desde o seu nome, a sua jornada com Deus, né? Tudo aquilo que Enoque viveu é ensinamento para nós. E Enoque, né, não viu a morte, porque Deus tomou ele para si. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Então Enoque foi um dos que não passaram. Então eles falaram, tem como chegar lá sem passar pelo rio? De jeito nenhum. A travessia do rio da morte é o ponto mais dramático da narrativa, porque é o final, né, das adversidades. Bem, nenhum de nós sabe, né? E quem vir falar que sabe, está dando ouvido à mentira, mas ninguém sabe como que é essa travessia. Ninguém sabe como é essa linha, cruzar essa linha. Nós que estamos aqui, não sabemos. Não sabemos se dói, não sabemos se é rápido, ninguém sabe, irmãos. Né? Mas é uma certeza, né? É a última fronteira. Porque a morte, irmãos, é o último inimigo a ser lançado no inferno. Então, Cristo, na sua volta, vai vencer finalmente a morte. Mas até então, até lá, né, ela é uma passagem, uma jornada que todos nós enfrentaremos. Seja cristão ou não. Seja servo de Deus ou não. Né? Todos os Hebreus fala que a todo homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E é essa, né, a situação. Cristão interage com esperança e se torna o seu sustentador espiritual. Então o cristão, eles entram no rio como voz ali, e acontece, ele começa, olha, e o rio é fundo? A pergunta de cristão. Olha, depende de você.
vai depender da sua jornada, da sua fé em Cristo. E eles entram, vão começando a andar, e cristão começa a submergir, começa a afundar. E quem isso faz lembrar, irmãos? Quem estava andando e começou a afundar na água? Pedro. Então, irmãos, esse rio da morte, aqui simbolizado na história, mostra o último obstáculo, de teste da nossa fé. Parece que é o looping, porque lembra o primeiro obstáculo de cristão, qual foi? O pântano, Ele pega e vai e começa a afundar. Por quê? Vem à tona todos os pensamentos maus, vem à tona todos os seus pecados, todas as suas dúvidas, e ele começa a afundar no lamaçal. Novamente aqui, agora no rio da morte, começa a vir a ser afligido de escuridão na sua mente, e ele começa a ser massacrado pelos seus pecados passados, começa a ser massacrado pelas suas dúvidas, pelos seus pecados, pelas suas incertezas, e ele começa a afundar. E aqui o filme traz essa esperança, que esperança começa a trazer, ele fala, olha, cristão não conseguia trazer à mente nenhuma promessa, nenhum texto bíblico, mas esperança veio à mente e fala assim, olha, os meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. E a esperança emerge e traz novamente cristão. Isso é um reflexo, irmãos, que a gente tem, o nome esperança traz bem a propriedade. A esperança em Cristo é o que nos mantém na caminhada. É o que nos mantém acima, a nossa cabeça fora dessa água que nos afoga. A esperança da promessa de que Cristo pagou os nossos pecados. Isso, irmãos, aqui o filme, o livro traz e derruba aquela situação. Não é a sua própria caminhada. Não é aquilo que você fez que te mantém acima da água. É a esperança em Cristo Jesus. A certeza de que nossos pecados foram pagos pelo sangue de Cristo. Alguém abre Salmos 73, 4 e 5, por favor? Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Aqui está falando da situação do ímpio. Salmo 73 a gente lembra, O salmista fala assim, olha, acho que por pouco ele não cai. Ele começa a olhar a vida do ímpio e fala, olha, o ímpio não tem problema nenhum. O ímpio passa a vida só desfrutando. Mas, no final, o salmista fala, olha, bem, mas eu tive esperança ao olhar para Deus. É essa, irmãos, a situação, porque quando a gente estiver submergindo nas dificuldades, irmãos, e esse ataque, irmão, é um ataque pessoal. São as suas dificuldades que vão te atacar, que vão fazer com que você afunde no rio da morte. São seus medos, são os pecados que já foram perdoados por Deus, mas não foram perdoados por você mesmo. A gente sabe, irmãos, aquilo que nos atormenta. Deus perdoou, Deus já nos livrou de toda a condenação, mas algumas pessoas ficam remoendo, ficam escravizadas. É a mesma situação lá no pântano, era o pecado de cristão que fazia ele afundar, era a mesma situação lá no castelo da dúvida, com o gigante de desespero. Irmãos, a nossa, às vezes, falta de fé, a nossa falta de convicção de que Deus nos tirou, nos perdoou de todos os nossos pecados, que nos aprisiona e faz com que a gente afunde. Mas nesse momento, esperança traz à tona a certeza, ajuda cristão e eles saem. A fé de esperança fortalece cristão e finalmente declara, vejo de novo e me diz, quando passarás pelas águas, eu serei contigo. Então, essa é a questão, irmãos. Quando nós passarmos pelas águas, é Deus que nos fortalece.
Quando Pedro afunda, né, Cristo o repreende, falando que ele tem uma fé tão pequena. Ele estava indo bem, mas a fé dele, ele começa a olhar para os lados e ver a adversidade, e a fé dele faz com que ele afunde. Da mesma forma, irmãos, é a nossa reta. Né? Você pode estar passando por um rio que pode parecer que está te afogando, né? Mas, na verdade, é Cristo que nos sustenta acima das águas. O rio profundo separa os peregrinos da cidade, por isso ele é a última barreira. É a morte que nos separa da cidade celestial. Né? Alguém esteja abrindo a Isaías 43, 2. A irmã Celina. Eu vou perguntar também. Tem Tá bom, dificuldade? já ganhou, irmã. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, né, a gente traz à memória quantas vezes a confiança em Deus livrou os heróis da fé, né, de dificuldades. Né? Um mar à frente, e Deus só fala, simplesmente marche, fala para o povo que marche. E Moisés e todo Israel passam a pé seco pelo mar. Né? A gente vê tantas maravilhas que Deus faz, mediante a fé que nós depositamos nele. A gente vê leões tendo suas bocas fechadas, a gente vê fogo não consumindo, nem deixando cheiro de fogo nas vestes. E quantas histórias a gente vê dos heróis da fé que nos foram deixados, irmãos. Né? Aí fazendo mais um spoiler, né? A gente vê ali que pela promessa, Noé constrói um barco, sem nunca ter visto uma gota de chuva. Quantos, irmãos, a gente vê a esperança naquilo que Deus fala para nós. E justamente quando a gente estiver passando por rios turbulentos que estejam nos afogando, é a esperança em Deus que vai fazer com que a gente passe a salvo. E é isso que a gente tem que caminhar. A morte representada como o rio sem ponte, que só se pode ser atravessada pela fé. Não há outra forma, irmãos, de cruzarmos esse rio senão pela fé. A fé firme em Cristo é essencial para enfrentarmos, né, a morte com essa segurança. Né? E por fim, eles atravessam o rio, chegam a outra margem, e agora, irmãos, né, o filme não mostra, né, mas o livro fala que as roupas que eles estavam ficaram levadas pela correnteza, e eles saem com vestes resplandecentes do rio. Então, para entrar agora na cidade celestial, né, a morte já não mais existe, as coisas velhas ficaram para trás, e eles vão estar prontos para entrar na cidade celestial. Ao sair do rio, o cristão é recebido novamente pelos seres reluzentes, que o conduzem até o portão da cidade. A interação com esses seres angelicais revela o mistério dos anjos na transição entre a vida terrena e a glória, conforme Hebreus 12, 22, 24. Alguém pode estar lendo? Nossa, devo estar... Ué? Não tem bombom, pessoal, tinha que ter entregado depois, né? Melhor entregar. Se alguém ler, ainda tem um ali, ó. Você vai ler? A irmã Cris. Hebreus 12. 22, 24. Isso. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Né? Então, irmãos,
assim, agora tudo aquilo que a gente vai falar da cidade celestial é revelação. São as bênçãos que Deus deu para inspiração dos escritores bíblicos, porque é toda a nossa esperança. É tudo aquilo que a gente apenas ouviu falar, porque são coisas inefáveis, que ao ser, né, que Paulo fala que aos seres humanos não compete falar. Né? A cidade celestial é inimaginável. Né? Eles estão agora à beira para dar entrada, depois de uma jornada inteira, cristão sai da cidade da destruição, peregrina por um caminho, por dificuldades, encontra outros peregrinos, né? Viu, né, por exemplo, a gente viu lá Fiel chegando antes, saindo depois da cidade da destruição e chegando e estando na frente. A gente viu ele sendo martirizado e chegando antes, né, na cidade celestial. Mas agora, cristão e esperança chegam finalmente àquilo que é fabuloso. E aí tudo aquilo que a gente fala agora é especulação. Né? Encontrar ali, né, todos os que nos antecederam, toda, né, a assembleia dos santos, todos reunidos, todos esperando a grande retorno, quando Jerusalém celestial, né, vir como noiva ataviada, né, e ficar onde Cristo reinará conosco aqui por 1000 anos, e depois disso uma eternidade que, né, nenhum humano pode descrever, por isso não há descrição do que vai ser depois. Então, irmãos, essa situação, né, Apocalipse fala que é uma cidade de ouro puro. As portas são pérolas gigantescas. Né, os fundamentos são de pedras preciosas. Né, ali não há noite, né, e ali não há sol, não há lua, porque a glória de Deus ilumina a cidade inteira. Né? Ali a gente verá, né, o rio que sai do trono de Deus, veremos ali a árvore da vida, comeremos do seu fruto, né, e viveremos para sempre. Todo o choro, todo o pranto será enxugado, não haverá mais nenhum tipo de tormento. Realmente, irmãos, né, a paz celestial, né, o conforto divino, porque estaremos face a face com Deus. Lembre-se, irmãos, que a Bíblia fala que ninguém viu a face de Deus. Né? Moisés, só porque viu, né, o reflexo da glória de Deus, desceu do monte ali, reluzente. Né? Então, irmãos, né, como diz o hino, nem Adão mesmo chegou a vê-lo antes de pecar. Mas todos nós teremos esse acesso direto, irmãos. Isso, irmãos, não dá para descrever. Essa é a nossa real esperança, né? E no finalzinho ali, eles sobem uma montanha, um monte onde se encontra as portas celestiais. Agora, com as vestimentas antigas são afastadas, simbolizando a transformação espiritual e a libertação do peso do mundo. Eles sobem, né, essa montanha, né, de forma leve, tranquila, acompanhados pelos seres reluzentes. Né? Os anjos são enviados para conduzir os herdeiros à salvação. Né? Deus envia auxílio celestial para os seus filhos no momento decisivo. Então, é o final da jornada, irmãos. É aquilo que todos nós almejamos, é aquilo que todos nós, né, entregamos, recebemos de promessa. Essa é a nossa vívida esperança. Não de bens materiais, de saúde perfeita, vida longa e próspera. Não, nada disso. A nossa esperança é estarmos face a face com Deus e vivermos eternamente nessa cidade que Ele mesmo fala que foi nos preparar lugar. Né? E ali a gente verá Cristo e toda a sua glória. Né? Então, a entrada da cidade celestial, o cristão é saudado por instrumentos celestiais, por Enoque, Moisés e Elias, e finalmente pelo próprio rei. Né? Que lê o rolo e entrega cristão esperança. Irmãos, lembra, né? Quando ele chega aos pés da cruz, o fardo cai, né? E ele recebe o selo. Né? O selo, irmãos, é a garantia que o Espírito Santo nos selou.
da nossa salvação. A salvação de que, Romanos 8 fala que nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem espada, nem demônios, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O selo que fala que todo aquele que foi dado, ninguém arrebatará das mãos de Cristo. Então, irmãos, é esse momento final que é garantido, e ele é recebido ali, por Enoque, Moisés e Elias, e pelo próprio Cristo. E aí Isaías 26, 2. Irmã Creuza. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então, irmãos, quem entrará pelas portas? Aquele que fez muitas obras, aquele que teve uma vida dedicada a amparar os pobres, aquele que cumpriu todos os seus ritos religiosos? Não. Entrará pelas portas somente aquele que foi justificado pela fé. As nossas obras de justiça não nos trazem a graça, mas a graça nos é dada e nós somos justificados pelo sangue do Calvário de Cristo Jesus. E isso sela a aceitação dos peregrinos. A interação com Cristo é o clímax da jornada, é o encontro face a face agora com Cristo. Eles chegam finalmente e encontram o rei que tanto buscavam. A fé foi aprovada, a esperança perseverou e agora a glória é concedida. Entre para o gozo. Essa é a promessa final, irmãos. Servo bom e fiel. Nesse momento, irmãos, que todos nós esperamos ouvir de Cristo. Servo bom e fiel. Entra no gozo. E é por isso, irmãos, que a nossa jornada caminha. Apocalipse 19, 9. Alguém pode estar lendo? 19, 9 e 22, 14. Vamos lá, alguém além da irmã Creuza? Olha lá, o irmão Walter. Espera aí, irmão. Apocalipse 19, 9. Apocalipse 22, 14. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, é essa nós estaremos ali celebrando as bodas do Cordeiro. Finalmente nós, como a irmã... deixa o irmão ganhar um... Pode falar, irmão. 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, irmãos, ter direito à árvore da vida e entrar pelas portas. Todos aqueles que foram convidados pelas bodas do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro. Irmãos, isso é para nós. Isso é para aqueles que... Porque o versículo dele dá um outro sentido aqui, justamente que o irmão falou ainda há pouco sobre a questão que não é pelo aquilo que fizemos, deixamos de fazer, mas bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha, é bem diferente. Então, irmãos, é essa situação. Só entrará na cidade os que tiverem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai retomar o personagem, que acha que tem direito, que acha que pelo aquilo que ele fez, ele alcançaria a entrada. Não, somente aqueles que foram lavados serão bem-aventurados, são convidados, que lavaram, e as portas serão abertas. A entrada da cidade celestial marca a celebração da recompensa eterna. É o final da nossa jornada, irmãos. Tudo aquilo que a gente caminhou na nossa vida,
seja ela uma vida breve ou uma vida longa com Cristo, né, vai terminar na cidade celestial. E ali nós teremos face a face o nosso Rei, estaremos ali celebrando e ceando com Ele. A fidelidade ao Senhor será recompensada, né, na glória eterna. Né? E aí sim nós receberemos nossos galardões, receberemos nossas coroas, não porque somos dignos dela, mas porque fomos agraciados pela misericórdia de Cristo. Oi. Quem vencer herdará todas estas coisas. E serei o seu Deus, e eu serei o seu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, e será a sua parte no lago que arde como fogo, enxofre, e os que... esta é a segunda morte. Aí, né, a gente vê Apocalipse, né, Cristo falando dos que entrarão e os que serão lançados no inferno. Né? E percebe que o rol de pessoas que são lançados no inferno são todos aqueles que não foram lavados pelo sangue, por aqueles que permaneceram nos seus pecados, né, e agindo o quê? Na ignorância. Novamente a gente volta ao personagem ignorância. Lembra que, né, ele ficou para trás lá, e aqui no filme ele mostra, né, o personagem chegando. Né? Enquanto cristão e esperança nadam, né, atravessam o rio e passam por essa última provação, ali, né, a ilustração de ignorância. Como que a ignorância chega do outro lado do rio? De barquinho ali, confortável, né? E qual que é o nome do barqueiro? Vocês lembram? Vã esperança. Né? Ele tinha a vã esperança faz com que a pessoa atravesse o rio da morte achando que tem salvação nas suas próprias obras. A morte para a ignorância não foi nada difícil, foi algo tranquilo, confortável, né? Atravessando ali de forma seco, né? Ali o filme foi interessante que ele desce ali, dá uma esticadinha, uma espreguiçada, e vai todo confiante para a porta celestial. Né? É um contraste, irmãos. Enquanto ignorância tenta entrar sem rolo, sem fé verdadeira, né? A sua interação com os guardas na porta revela a sua ilusão. Ele passa pelo rio da morte sem nenhum confronto, usando a vã esperança como forma de chegar do outro lado. Cristão pergunta antes do rio, existe alguma ponte? Existe alguma forma de atravessar sem passar pelo rio? Não, somente a fé em Cristo vai falar se ele é fundo ou não para você. Mas ignorância passa seco pelo rio, montado, né, dentro, né, da sua vã, da sua fé vã, né, da sua vã esperança. Isso mostra, irmãos, a religiosidade. A gente falou na aula passada, né, a pessoa que confia nas suas próprias obras, na sua capacidade de não pecar, da sua capacidade de se manter fiel, na sua própria capacidade de cumprir os rituais. Mas eu vou à igreja, eu dei esmola, eu dei dízimos, eu fiz orações, né? Então eu tenho direito. Lembra do domingo passado? Não, com certeza quando chegar lá eu vou ser recebido. E novamente ele faz essa mesma situação. Olha, eu escutei de Cristo, eu vi a sua mensagem na rua, né? Eu sentei no seu banquete. Ele esteve próximo, mas não esteve com. Ele nunca esteve com Cristo. Ele não compreendeu a mensagem de Cristo. Ele não passou pela salvação da cruz. E por isso ele não tinha, né, o selo, ele não tinha o rolo
o pergaminho que validava a sua vida. Então ele confiou nas suas próprias obras. Ele confiou que aquilo que ele tinha feito na vida era suficiente para alcançar a salvação. E aí, né, o que acontece com ele? Ele tem aí, né, Bunyan, no livro, fala assim: aí nos meus sonhos vi que até a porta, na porta dos céus existe um caminho direto para o inferno. Irmãos, novamente, a pessoa pode passar a vida inteira, né, iludido com religião, iludido com que as suas boas obras, né, eu não matei, eu não roubei, né, eu não defraudei ninguém, né, eu cumpri todos os mandamentos, mas nunca ter acreditado na obra e sacrifício de Cristo Jesus. Aparta de mim, eu não vos conheço. Né? E aí vai acontecer isso, né? Ignorância, ele vai ser lançado, né, mesmo na porta, né, e aí mostra, né, que ele atravessou o rio da morte, mas ele não entra no paraíso, ele vai para o inferno. Né? Ele tenta entrar sem o registro da sua fé verdadeira, sem registro de acreditar que os seus pecados, a sua vida foi validada, não pela própria obra, mas pela obra salvífica de Cristo Jesus. Né? Ele fala: comi e bebi na presença do rei, mas ainda assim não esteve com o rei. Né? A fé superficial e sem transformação é rejeitada. A vida religiosa não tem valor algum para a salvação, irmãos. A salvação exige arrependimento genuíno, né, e fé verdadeira em Cristo Jesus. Somente assim, irmãos, nós entraremos pelas portas da cidade celestial, cearemos com Cristo e teremos plenitude da vida eterna. Né? Então, para a gente fechar, cultive a esperança como virtude ativa, irmãos. Né? Ainda que esteja ali à beira do rio da morte, a esperança, né, daquilo que Cristo fez por nós é o motivo de que nós não afundemos no rio. Seja intencional e encorajar alguém que está passando por provações. Prepare-se para a travessia com fé genuína. Examine a sua fé à luz da palavra. Busque uma vida de arrependimento e comunhão com Cristo. Valorize a comunhão com os santos. Participe ativamente da igreja, fortalecendo os laços espirituais, recebendo apoio mútuo, recebendo e dando apoio mútuo. Tenha a cidade celestial como foco diário na nossa vida. Viva com os olhos na eternidade, tomando decisões que reflitam no seu destino celestial. E confie na graça, mesmo no meio das aflições. Quando vierem dúvidas ou medo, voltemos-nos às Escrituras e confiemos na misericórdia de Deus. Irmãos, esse é o fechamento, né, de toda a conclusão. Né? Para que no final, irmãos, a gente escute de Cristo: bem-vindo, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então, irmãos, passamos esses meses todos aí, lendo, relendo, assistindo, reassistindo aí o filme, né? Espero que os irmãos tenham caminhado comigo. Eu gostei muito de ter passado esses momentos com os irmãos, aprendi muito, né? E falam, né, que você aprende muito mais quando ensina, e espero que os irmãos possam estar ensinando outros, né, com base nesse livro. É uma alegoria, né, é uma ilustração, mas reflete muito da jornada cristã. Né? Então espero que tenham gostado. Domingo que vem, né, estejam todos aqui para a gente começar, pessoas como nós, né, essa história dos heróis da fé. Amém? E vamos lá, roda aí para a última caixa de bombom dessa lição. É só uma caixa hoje, tá, irmãos? Vocês já ganharam o bombom. Vai lá, Selva, tira o seu número, Selva. XIX. Não, roda outro. Olha lá, aqui, não, a irmã aqui, ó. Quase que perdeu, hein? Quase que perdeu a bolada.
É isso aí, pastor. Tem jeito não. Era o 20, ó. Já era, né? Muito bem, meus irmãos. Eu espero que todos tenham aprendido, como o irmão Anselmo já mencionou, tenham gostado. E essa experiência de John Bunyan, né? Na realidade, ele acordou e viu que tudo era um sonho dentro de uma prisão, né? Então aparece ali no final, ele ao lado da esposa, mas na realidade ele estava dentro de uma prisão, estava preso, né? Quando ele escreve este livro. Então realmente é um testemunho fantástico, é algo muito maravilhoso para a gente aprender e pôr em prática em nossas vidas, permanecer firme, mesmo diante das aflições, né? Porque às vezes parece que ele só estava sonhando, acho que ele não passou por nada, né? Não, ele estava dentro da prisão, estava preso, né? E preso por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Então, que seja para nossas vidas um grande exemplo, tá bom? Nós vamos orar, irmãos, vamos encerrar a nossa escola. Então, hoje à noite, às 18h30, né, venha para o culto. Convide alguém, mande uma mensagem para o irmão ou a irmã que não veio, olha, vai à noite, tá? E no próximo domingo, né, a irmã Valdirene estará aqui mais cedo, às 8 horas. Hã? Ah, é o mês que vem. Já estou assinando, né? Querendo melhorar. Tá. Então, no mês que vem, irmãos, tá? No mês que vem, antes da Escola Bíblica Dominical, teremos um momento de oração. Então, você que queira vir antes, tá? Os professores da Escola Bíblica, os irmãos que queiram vir antes, então, para um tempo de oração. Então, a irmã Valdirene depois vai estar explicando melhor e também passando o horário, né? Para a gente estar aqui e ter esse tempo de oração, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo aqui feito nesta manhã. E diante dos desafios, ó Pai, nós possamos manter a nossa fé firme e genuína em Cristo Jesus, tê-la como âncora da nossa fé, âncora, ó Deus, daquilo que cremos, daquilo que confiamos, na certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Abençoe a cada irmão, irmã, os fortaleça na fé, os ajude a levar esperança àqueles que assim também que carecem, necessitam, e que intencionalmente, como aprendemos nessa manhã, possamos também ajudar outros a conhecer a Jesus. Pai, despeça-nos para os nossos lares, dá-nos, ó Deus, uma boa tarde de descanso, comunhão com os irmãos, amigos, e traga-nos logo mais à noite, para juntos adorar e engrandecer o teu santo e excelso nome. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Posso cumprimentar uns aos outros, então fiquem à vontade.